Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer a linda e bonita história de George Miller, o pai dos órfãos. Se você nunca ouviu falar desse personagem, dessa pessoa do século XIX, você vai conhecer comigo hoje. É uma história muito bonita e aqui é um pequeno resumo só da história dele, mas tem muito mais a se falar sobre essa grande figura, esse homem de Deus, esse herói da fé. Então conheça um breve resumo da história desse grande homem de Deus, da caridade e do amor com os necessitados. Eu espero que você goste desse vídeo, deixe like no vídeo, deixe inscrição no canal se você não é inscrito e bora para mais esse vídeo. Heróis da Fé. George Miller, o pai dos órfãos. Em 1836, Miller e sua esposa começaram a acolher órfãos e fundou a Instituição de Conhecimento das Escrituras para Casa e Exterior. George Miller, 1805 a 1898, foi um evangelista e filantropo inglês nascido no Reino da Prússia, atual Alemanha. Seu pai era um cobrador de receitas para o governo e era um homem de mentalidade mundana. Ele abasteceu George e seu irmão com bastante dinheiro quando eram meninos, e eles o gastaram de forma muito tola. Miller enganou seu pai sobre quanto dinheiro ele gastou e também sobre como ele o gastou. Ele também roubou o dinheiro do governo durante a ausência do pai. Aos 10 anos de idade, Miller foi enviado para a escola clássica da Catedral de Halberstadt. Seu pai queria fazer dele um clérigo luterano, não para que ele pudesse servir a Deus, mas para que pudesse ter uma vida fácil e confortável na igreja do Estado. Minha hora, diz ele, agora estava estudando, lendo romances e entregando-se, embora tão jovem, a práticas pecaminosas. Assim continuou até eu ter 14 anos. Quando minha mãe morreu subitamente, na noite em que ela estava morrendo, eu, sem saber da doença, fiquei jogando cartas até as 2 da madrugada. E no dia seguinte, sendo o dia do Senhor, fui com alguns de meus companheiros de pecado a uma taberna. E então, cheios de cerveja forte, saímos pelas ruas meio intoxicados. Ele cresceu e se tornou um jovem que estava frequentemente envolvido em pequenos crimes, muitas vezes por causa do que chamaríamos de golpes, e até mesmo um tempo na prisão não ajudou em nada para reformá-lo. No entanto, em 1825, Miller participou de uma reunião de oração na casa de alguém, onde encontrou Cristo. Com sua vida dramaticamente transformada, Miller se sentiu chamado para o trabalho missionário e acabou em Londres trabalhando entre judeus. Uma doença o levou a ir para Devon para recuperar sua saúde, e isso deu início à sua vida e ministério no West Country. Ficou evidente que ele era talentoso como pregador e evangelista, e se tornou ministro de uma capela. Logo ele e sua esposa se mudaram para Bristol. Lá ele se envolveu na criação de escolas cristãs e no apoio a missionários. Miller estabeleceu 117 escolas que ofereciam educação cristã a dezenas de milhares de crianças. E ele continuou a apoiar um grande número de missionários ao longo de sua vida. Miller é, no entanto, lembrado acima de tudo por suas extraordinárias realizações com os órfãos. Na Grã-Bretanha, no início do século XIX, a combinação de famílias numerosas, pobreza extrema e um alto nível de mortalidade de adultos resultou em muitos órfãos, muitos dos quais acabaram nas ruas. O Estado os ignorou e em 1836, Miller e sua esposa começaram a acolher órfãos. Entre os maiores monumentos do que pode ser realizado por meio da simples fé em Deus estão os grandes orfanatos que cobrem 5.000 hectares de terreno em Ashley Downs, Bristol, Inglaterra. Quando Deus colocou no coração de George Miller a construção desses orfanatos, ele tinha apenas o equivalente a 50 centavos no bolso. Sem revelar seus desejos a ninguém, mas somente a Deus, mais de 1.400.000 libras foram enviadas a ele para a construção e manutenção desses lares órfãos. Quando o escritor os visitou pela primeira vez, perto da morte do Sr. Miller, havia 5 imensos edifícios de granito maciço, capazes de acomodar 2.000 órfãos. Em todos os anos, desde a chegada dos primeiros órfãos, o Senhor havia enviado comida no tempo devido, de modo que eles nunca perdiam uma refeição por falta de comida. Seu trabalho cresceu de maneira surpreendente
e eles construíram uma casa para 300 crianças. Logo, porém, nem isso foi suficiente, e mais prédios surgiram em Bristol, de modo que, em 1870, 1.700 crianças foram alojadas em 5 casas construídas de propósito com um total de 500 quartos. Ao final da vida de Miller, suas casas abrigavam 10.000 crianças órfãs. O compromisso de Miller não era simplesmente abrigar as crianças, mas vesti-las, alimentá-las e educá-las e, finalmente, sempre que possível, encontrar empregos para elas. Essa conquista por si só já justificaria o status de herói de Miller, mas o que é surpreendente é que, ao fazer o que fez, ele nunca fez pedidos de apoio financeiro. Ele simplesmente orou para que Deus suprisse todas as suas necessidades e deixou que ele as suprisse. Extraordinariamente, Deus fez exatamente isso regularmente e por décadas. Miller era um administrador meticuloso e seus relatos detalhados revelam que em sua vida ele recebeu 1,5 milhão de libras em dinheiro e presentes, uma cifra que hoje seria de mais de 100 milhões de libras. Sempre surpreendentemente generoso, ele recusou doações para seu próprio bem-estar e morreu quase na pobreza. Deus como supridor. Essas figuras disfarçaram uma realidade surpreendente. Existem muitos relatos bem atestados de como, quando ele e sua equipe pareciam estar a ponto de ficar sem comida ou dinheiro, chegaram doações ou presentes não solicitados de última hora. Em uma ocasião, Miller se viu em 300 órfãos reunidos para o café da manhã e sem comida alguma. Ele simplesmente os sentou à mesa e disse, graças com confiança. Nesse ponto, uma batida na porta ocorreu. Era um padeiro local que acordou às 2 da manhã com a sensação de que precisava assar mais pão do que o normal e levá-lo para o orfanato. Pouco depois, um leiteiro chegou para dizer que sua carroça havia quebrado fora do orfanato e ele queria oferecer seu leite às crianças. Ao longo das décadas, o trabalho em constante expansão de Miller muitas vezes correu em uma base precária, mas nunca se endividou. Com o tempo, Miller orou para que alguém o sucedesse como administrador e, tendo-o encontrado, entregou as rédeas em 1875. Ele então começou 17 anos de trabalho missionário em todo o mundo, nos quais viajou mais de 320 mil quilômetros ensinando e pregando. O funeral de Miller, em 1898, paralisou Bristol, com dezenas de milhares de pessoas ao longo do caminho. De uma forma diferente, seu trabalho continua hoje com o George Miller Charitable Trust. Miller é uma figura desafiadora em várias áreas, mas a mais espetacular é como ele conseguiu financiamento para seu trabalho sem pedir abertamente. É uma estratégia que muitos cristãos têm lutado. Duas coisas devem ser ditas. Em primeiro lugar, Miller foi um indivíduo único e esta foi uma decisão pessoal. Ele nunca apresentou isso como um modelo para outros trabalhadores cristãos. Ele sentiu que isso era o que Deus queria para ele e que isso demonstraria que um Deus operador de milagres ainda existia. Também pode ter envolvido uma rejeição total de sua tendência pré-conversão de arrecadar dinheiro por meio de fraude. Todos nós somos guiados por Deus de maneiras diferentes. São Paulo, por exemplo, está aberto ao pedir dinheiro para sustentar os cristãos em Jerusalém. Vê 1 Coríntios capítulo 16, verso 1, 4 e 2 Coríntios capítulo 8, verso 1, 9 e 15. Romanos capítulo 15, verso 25 e 31. Pessoalmente, estou surpreso com a decisão de Miller e devo admitir que minha fé é enormemente desafiada. Mas como São Paulo, mencionei as necessidades financeiras de meu próprio ministério. Lembro-me da minha citação favorita de George Miller. A fé não opera no reino do possível. Não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. A fé começa onde termina o poder do homem. Na verdade, isso era verdade então e continua a ser verdade hoje. No entanto, existem outras áreas da vida de Miller que são desafiadoras. Sua vida de oração era surpreendente e ele tinha um relacionamento extraordinariamente profundo com Deus. O fundamental para isso foi como, apesar de dirigir uma enorme e complexa empresa de caridade, ele garantiu que o tempo com Deus viesse em primeiro lugar. Vida de oração. Aos 70 anos, Miller começou a fazer grandes viagens evangelísticas. Ele viajou dando a volta ao mundo e pregando em muitos países e em vários idiomas diferentes. Ele frequentemente falava para 4.500 ou 5.000 pessoas.
Miller pregou 3 vezes em todo o território dos Estados Unidos. Ele continuou suas viagens missionárias ou evangelísticas até os 90 anos de idade. Ele estimou que durante esses 17 anos de trabalho evangelístico, ele se dirigiu a 13 milhões de pessoas. Todas as suas despesas foram enviadas em resposta à oração da fé. É difícil não ficar impressionado com a forma como a fé de Miller lhe deu uma audácia de tirar o fôlego no que ele planejou e realizou. A maioria de nós teria se assustado com a meta de abrigar 100 órfãos, quanto mais 100 vezes isso. Por fim, Miller estava comprometido em pregar o evangelho e praticar boas ações. Ele claramente não sentia nenhuma tensão entre compartilhar as boas novas de Jesus e trabalhar para cuidar dos órfãos. A vida única de George Miller demonstrou aos seus contemporâneos que Deus era confiável. Então está aqui, pessoal, a fonte das informações desse vídeo. Você pode conhecer muito mais da história desse grande homem de Deus em outros artigos, livros, sites. Fique à vontade. Meu intuito é sempre fazer você buscar informações também por conta própria. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas. Deixa o teu comentário também nesse vídeo. E não se esqueça, somos um em Cristo. E fica com Deus.